inúmeras ressomas. Ressomas são novos nascimentos. Por quê? Porque a gente tem várias oportunidades de vir aqui e tentar promover a reconciliação com aqueles que fazem parte do nosso grupo evolutivo. Quer dizer, eu não estou naquele grupo evolutivo à toa. Sempre tem alguém, quem de nós aqui não tem um desafeto dentro da família? Tem alguém que fala, olha, minha vida seria perfeita se eu tivesse uma relação melhor com o meu tio tal. Entendeu? Só que aí, nós estamos aqui justamente para tentar cuidar disso, promover uma reconciliação para poder evoluir e para quê? Para poder assistir, porque qual é o objetivo todo da reconciliação, da cidadania? Processo evolutivo, a gente evoluir. E outra, a questão assistencial, porque o que é a gente assistir o outro? A gente assistir o outro, a gente pode assistir de forma material. Eu sei que ele está precisando de comida, eu vou lá, dou R$100 para ele, ele vai lá e compra comida. É uma forma de assistência. Tem pessoas que estão exatamente nesse nível e é só isso que eles vão entender. Mas existe a tarefa do esclarecimento. A tarefa energética. Eu posso assistir o outro simplesmente com a minha intenção de me reconciliar com ele. Eu já estou assistindo ele. E esses são os objetivos da nossa existência aqui no intrafísico hoje. É tentar cuidar de todas essas questões do presente e do passado. É claro que dentro da medida do nosso desenvolvimento. Né? Nós estamos aqui para quê? Para a gente se informar, para a gente crescer, para a gente desenvolver para desenvolver o holossoma, porque qual de nós, normalmente a gente tem um deles mais bem desenvolvido. Os outros, às vezes, precisa de mais, eu tenho um corpo emocional com domínio, mas o meu mental é meio fraco, aí o outro já é o corpo energético. Então, o que acontece? A gente vem para cá que é para trabalhar isso tudo, procurar ampliar o nosso grau de conhecimento e evoluir, assistir ao outro, certo? E aí, uma outra coisa que dificulta também esse mapeamento. Nós temos o quê? Cicatrizes de emoções negativas, de incompreensão, mágoa, tristeza. Quem é que não tem isso? E o que acontece? Essas emoções, elas são o pano de fundo da maioria das doenças que nós temos no soma hoje e que a maioria das pessoas também tem. E aí o que acontece? Esse é um ponto também que a gente tem que observar. E como é que a medicina tradicional, olhando o paradigma convencional, como é que ela trata? Eu posso dar um exemplo para vocês. Tem uma mãe que perdeu um filho em tenra idade. Ela não compreende aquela perda, ela entra em depressão, aí ela para de comer, fica um tempo que nem... A perda, ela vem acompanhada, sim, de processos depressivos, mas ela dura por um tempo. Todo mundo que passa por perdas tem isso, dura um tempo. Só qual é o problema? É se isso durar muito tempo. Dura muito tempo, começa a afetar o soma, começa a não dormir bem, aí deu lá problema de estômago. Vai no médico, ele pede lá uma endoscopia, gastrite. Você toma esse remedinho, esse outro, dali um tempo, volta lá, melhorou, não melhorou, toma esse outro e vai. Isso não exige nenhuma mudança de postura, nenhuma mudança de ideias, quer dizer, na verdade... A raiz do problema se chama a perda. A pessoa, ela não sabe trabalhar com aquela perda. Só que aí, na medicina tradicional, ela vai continuar não trabalhando com a perda. Porque vai ser uma série de processos paliativos para atenuarem aqueles efeitos, mas a causa não se cuida. Então, a causa é o quê? É a gente poder olhar para a gente mesmo. Aí a pessoa ela pode procurar métodos, terapeutas, uma série de coisas assim. Os terapeutas, eles nos dão as ferramentas, mas quem é que vai fazer? Somos nós. Então, é isso aqui, ó. E a maioria das coisas, elas são fundamentadas aqui. A raiz dos nossos males físicos estão nos nossos trafares. A maior parte deles. E eles vêm como manifestações de coisas até mesmo de vidas anteriores. Às vezes a gente tem algum defeito muito grave, você fala, gente, mas de onde vem isso? Eu não posso ser tudo isso. Mas vem de vidas anteriores. Aí a gente entra de novo ali, nos pilares do estudo da consciência. Multisserialidade, quer dizer, eu já vivenciei situações em períodos anteriores que provocaram aquele trafar. E a gente se esquece disso. Não lembra, só vem aqui, aí briga com todo mundo, arruma um monte de encrenca e continua lá com os trafares todos presentes, né? E aí, o que acontece? De repente eu me deparei com essa situação e eu quero fazer o meu mapeamento de trafares e trafós. Não sei fazer.
a gente se depara com uma situação que a gente não sabe. De repente você foi lá, você foi para o médico, cuidou de uma série de coisas, mas você continua no mesmo estado. Aí você se depara, gera um certo desânimo, porque você fala assim, ué, eu estou fazendo tudo o que eu sei, o que eu tenho de informação, mas eu continuo no mesmo estado. Então, o que falta para a gente? Falta experiência, saber o que fazer e, o mais importante, como fazer. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês um método, tipo assim, é um método que foi testado por uma professora, a Malu Ballone. Ela escreveu esse livro que está aqui. E, na verdade, ela fez um estudo muito global e ela chama Autocura através da reconciliação. Então, nesse livro tem várias técnicas. Eu montei uma situação de estudo usando técnicas e algumas propostas dessa professora. Então, no saber fazer e como fazer, eu vou colocar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, porque isso, eu vou dar um nome para isso de autocura. Por que autocura? Auto, eu, e cura, quer dizer, sanar esse mal. Então, quer dizer, eu mesma vou tentar sanar isso dentro de mim. Então, eu vou chamar isso de autocura. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Qual é a primeira delas? Tipo, eu sei que eu tenho que fazer um mapeamento, eu tenho uma situação que eu quero estudar, eu vou ter que fazer o quê? Refletir em cima dessa situação. Então, o primeiro ponto eu vou chamar de reflexão. Então, está lá. Eu já descobri, eu tenho uma situação aqui, eu não quero mais ser egoísta igual eu sempre fui a vida inteira. Decidi que eu quero mudar esse padrão. Então, vou mudar esse padrão, vou fazer o mapeamento de Trafalgar e de Trafort, mas antes, eu preciso refletir em cima disso. Eu preciso utilizar os mecanismos, tipo assim, os recursos físicos, técnicas, livros, cursos, uma série de coisas que possam me ajudar a fazer essa autocura. Então, eu vou refletir, ver o tipo de recurso material que eu tenho para começar a fazer esse trabalho. Só que aí, lembrando aqui de um dos pilares da Conscienciologia, a multidimensionalidade, porque a partir do momento que eu utilizar o mecanismo físico, eu estou aqui restrita a uma única dimensão. Só que assim, eu estou sozinha? Não. Então, na hora que eu estou pensando, refletindo, eu vou até colocar aqui um bonequinho, como eu não sou muito boa de desenho, aí o bonequinho sou eu, estou aqui pensando. Estou refletindo. Nesse momento, eu estou emanando o quê? Energia. O que é pensene? Quem que vai me falar o que é pensene ou explicar para os novatos? Alberto? Pensamento. Isso, perfeito. Sentimento. Muito bem. E de energia e de ação. Então, o que acontece? Na hora que eu estou pensando, eu estou pensenizando, se eu posso dizer assim, porque eu não só penso esse pensamento, ele gera um sentimento e ele gera uma energia que vai promover uma ação. Então, ele está aqui. Só que o que acontece? Eu estou pensando de forma positiva, de forma pró-evolutiva, a minha intencionalidade é positiva. Quem é que vai entrar em sintonia comigo, já que eu tenho outras dimensões na qual eu estou mergulhado? Amparador ou assediador? Amparador. Então, aí, o que vai acontecer aqui? O amparador, ele vai falar assim, essa criatura quer melhorar, ela quer galgar um patamar a mais na escala evolutiva dela. Vou ajudar. E a intenção dela, isso é muito sério, a intenção dela é positiva. Ela está pensando em cuidar de si, dos seus defeitos, tipo assim, atenuar esses defeitos para poder se autoassistir, que é a autoassistência, e trabalhar a heteroassistência, que é assistir o outro também. Então, ele vai falar, vou ajudar. E aí, aonde que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a gente no intrafísico, através dos nossos corpos. Ele pode fazer uma sugestão, uma intuição, uma outra coisa. Quem tiver a condição de fazer uma projetabilidade, ele vai estar ali atuando. E, indiretamente, ele vai estar atuando com os amparadores das pessoas com as quais a gente vai se reconciliar. Também, isso é um trabalho a nível de outra dimensão, que a gente também estuda aqui. Que nem pra gente, às vezes, fica difícil falar, o meu amparador vai começar a conversar com o amparador de fulano de tal. Não é que ele vai conversar, mas isso acontece numa outra dimensão.
né? Então, imagina, só o fato da gente decidir refletir, olha quantas ações são desencadeadas nesse processo. A gente conecta